Ontem eu estava conversando com o meu esposo sobre situações do cotidiano em que a gente tem certeza absoluta que, se não fosse o amor de Deus, a gente não seria salvo. Nós nunca fomos um casal extremista, nunca fomos aquele tipo de casal que bebia muito, a gente sempre tomava nossa cervejinha, né? Tipo, sexta-feira, trabalhei a semana inteira, então vou tomar uma cervejinha, sei lá, vou visitar os parentes, vou tomar uma cervejinha. Então a gente sempre foi desse meio, né? Mas nada assim que fosse dizer, nossa, a gente vivia embriagado, algo do tipo. Não era isso que acontecia. Mas, com o passar do tempo, algumas situações foram nos mostrando que não era aquilo. Mas isso é uma experiência particular. Não tô dizendo que você deva parar de beber. Isso é uma experiência particular da minha casa. O Espírito Santo nos incomodou para parar de beber. Mesmo que fosse pouco, mas ele nos incomodou para parar de beber. Não tinha, gente, não tem motivo específico, não aconteceu algo em específico, não foi uma profecia de alguém que chegou até nós, não. Foi o Espírito Santo que nos trouxe a sensibilidade de entender que aquilo não servia mais para nós. E a coisa mais difícil que tem para quem se adapta a tomar a sua cervejinha, né, em momentos da vida, é que ela vai estar presente nas tuas alegrias e nas tuas tristezas. Então, o que é isso? Se eu estou feliz, eu vou tomar uma cervejinha, mas se eu tive um dia difícil no meu trabalho, no final do dia eu vou tomar uma cervejinha. Se é hoje, sei lá, o aniversário do meu filho, eu vou tomar uma cervejinha. Mas se porventura eu fui desligado do meu trabalho, eu também vou tomar uma cervejinha. Se eu fui, enfim, vamos lá, se eu fui promovido, vamos tomar cervejinha para comemorar. Se eu me separei, eu se obriguei com o meu cônjuge, com a pessoa que convive comigo, também vamos tomar uma cervejinha. Então isso faz parte, a bebida, ela começa a fazer parte da sua rotina. Lembrando que, gente, eu não sou contra a pessoa beber, ela quer beber, ela pode beber. Eu sou contra, por já ter vivido isso, é a embriaguez. Eu já bebi a ponto de ficar embriagada, mas a embriaguez é onde mora o pecado. Porque a embriaguez, ela tira seu domínio próprio. E o domínio próprio, ele é um dos frutos do Espírito Santo. Então, assim, a embriaguez, ela te tira do teu raciocínio lógico, te faz fazer coisas que vão deixar marcas. Seja você vai ficar com vergonha, sei lá, né? Ou seja você cometer alguma atrocidade, seja você, na verdade, ela fortalece aquilo que já, ela te dá coragem de fazer aquilo que você não faria se você não estivesse em um momento de falta de sobriedade. Então, ela tem essa potência de te deixar forte. Vivendo tudo isso, como eu falei, o Espírito Santo nos incomodou para parar de beber. Não tem data, não sei que dia foi, chuto mais ou menos quanto tempo faz, mas nós vivíamos nesse looping de toda alegria, uma cervejinha, toda tristeza, uma cervejinha, toda bondade, uma cervejinha, toda dificuldade, uma cervejinha. Então a gente simplesmente parou. Nós não bebemos mais, nem pouco, nem muito. Ninguém, nenhum homem, nenhum ser humano nos falou, parem de tomar a cervejinha de vocês. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor pede de nós. Porque nós não confiamos no poder dele quando a gente quer vencer com as próprias mãos. Se vocês perguntarem a mim e ao meu esposo se a gente sente falta, a gente não sente falta. Não é sofrido, não é um sofrimento para nós não beber. Simplesmente passou a vontade. Esse é um dos capítulos da minha vida que eu falo assim, que eu vejo mais e mais e mais o domínio do Senhor sobre a minha vida. Porque ele tirou a vontade da cervejinha. Acabou. E sabe o que é mais interessante? É que hoje, os nossos filhos, eu tenho um filho adolescente, e até então, ele não tem interesse em beber. E ele chegou a conviver com esse período em que nós ainda tomávamos a nossa cervejinha. Então, o que eu tenho pra te falar hoje é, se você tem algo no seu coração que o Senhor tá te incomodando, talvez isso não faça sentido na sua cabeça, mas só seja obediente. Se ele hoje te fala, pare de tomar café, um exemplo,
Comece a ouvir com o seu coração. Que eu não sou a pessoa que acredita que o Senhor vai chegar no teu ouvido e falar com todas as palavras: fulano, pare de fazer tal coisa. Ele vai trazer tantas situações para te mostrar isso. Ele vai te trazer tantos meios, tantas pessoas, tudo o que você precisa para entender que a resposta é dele. Mas para entender que a resposta é dele, precisa estar com o coração aberto para ouvir. Então, se você hoje está se sentindo incomodado de algum comportamento, de alguma vestimenta, da sua cervejinha, como ele nos incomodou, da sua forma de falar, talvez dos xingamentos que você fale, se tá te incomodando, talvez não seja sobre você, talvez seja ele. E talvez através de você, talvez ele esteja te chamando para viver algo novo, para você ensinar as pessoas que passam por isso a viver algo novo como você. Foi isso que aconteceu na minha casa. E eu tenho uma gratidão imensa ao Senhor, porque não foi sobre mim hora nenhuma. Eu não sou mais especial, eu não sou diferente de ninguém. Para que ele, não, eu vou escolher essa pessoa aqui para dar um toque. Não, gente, eu não sou mais especial que você, por exemplo. O que importa é a obediência, o seu coração ser obediente. Talvez ele te chame para coisas que você não imaginou. E eu tô falando disso da cervejinha porque era algo que era comum no meu dia a dia. Eu nem enxergava isso como errado. Era algo comum do meu dia a dia. E hoje eu enxergo que sem ela eu vivo melhor. Sem ela eu vivo melhor porque nos momentos tristes que eu precisava da minha cervejinha, eu preciso só dele. Nos momentos de alegria que eu precisava comemorar com a minha cervejinha, eu preciso só dele. Nos momentos em que eu passava por uma adversidade, eu precisava só dele. Então o Senhor, ele fala ao nosso coração. Precisamos ser sensíveis, né, para ouvir. E esse é um relato, esse é um testemunho, mais um testemunho, né, do que um relato, daquilo que o Senhor pode fazer. E ele pode fazer coisas que nós não imaginamos, que a gente nem vê, que é um problema. E eu agradeço a Deus por isso. Porque essa cervejinha que ele nos tirou, nos mostrou muito o poder dele. Toda honra e toda glória seja dada a ele.